Você já ouviu falar das escadas misteriosas no meio da floresta? Imagine a cena. Você caminha por uma trilha densa, o som dos seus passos abafado por folhas e terra úmida. O ar é pesado, carregado com o cheiro de musgo e decomposição. De repente, entre o emaranhado de árvores e cipós, algo se revela. Uma escada, perfeitamente construída, às vezes de madeira antiga, outras de pedra desgastada, mas sempre solitária, levando do nada para lugar nenhum. Ela simplesmente está lá. Um convite silencioso e perturbador no coração da natureza selvagem. O que você faria? A curiosidade o impulsionaria para o primeiro degrau? A primeira reação é a incredulidade, seguida por um turbilhão de perguntas. Quem construiu isto? E por quê? Não há vestígios de uma casa, de uma torre de observação, de qualquer estrutura que justificasse sua presença. A escada parece um fragmento de um sonho, ou talvez de um pesadelo, arrancado de seu contexto e plantado no meio do nada. É uma anomalia arquitetônica que desafia a lógica e a razão. Olhar para cima, para o topo que se perde contra o céu ou a copa das árvores, é sentir um calafrio que percorre a espinha. É uma estrutura feita pelo homem, mas sua existência parece pertencer a uma ordem completamente diferente de realidade, quase sobrenatural. Essas escadas misteriosas não são apenas um conto isolado. Elas se tornaram um fenômeno global. A decisão de colocar o pé no primeiro degrau pode ser a mais importante, e talvez a última, que você tomará naquele dia. As histórias contadas por aqueles que se depararam com essas escadas são tão variadas quanto arrepiantes. Muitos exploradores e aventureiros que relatam os encontros falam de uma mudança súbita na atmosfera ao redor da estrutura. O som da floresta, o canto dos pássaros e o zumbido dos insetos. De repente, cessa. Um silêncio profundo e antinatural toma conta do ambiente, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. É nesse silêncio que a presença da escada se torna ainda mais imponente e ameaçadora. Alguns relatam sentir uma pressão no ar. Uma sensação de estarem sendo observados por olhos invisíveis, vindos do topo dos degraus. Uma lenda urbana particularmente famosa, originada nos Estados Unidos, vem dos relatos de um guarda florestal novato. Ele conta que, durante uma patrulha de rotina, encontrou uma escada de carpete branco e impecável, no meio de uma floresta de pinheiros. A visão era tão absurda que ele pensou ser uma alucinação. Ao se aproximar, sentiu um medo avassalador, uma certeza de que algo terrível aconteceria se ele tocasse naquilo. Anos depois, já um veterano, ele encontrou outra escada, desta vez de ferro retorcido e enferrujado. Disseram-lhe para nunca subir, nunca nem mesmo se aproximar. As consequências, segundo os mais velhos, eram imprevisíveis e, muitas vezes, fatais. Essas narrativas frequentemente se conectam com o folclore local, criando um mosaico de medo e superstição. Em algumas culturas, escadas que levam ao céu são caminhos para o mundo dos espíritos. Portais para outras dimensões. Subi-las seria como bater na porta de uma entidade sobrenatural sem ser convidado. As consequências? Desaparecimentos inexplicáveis. Pessoas que voltam mudadas, com o olhar perdido. Ou que simplesmente enlouquecem, balbuciando sobre o que viram no topo. A escada se torna um arquétipo. Um símbolo da linha tênue entre nosso mundo e o que quer que exista além dele. A escada permanece, silenciosa, esperando a próxima alma curiosa, guardando seus segredos com uma paciência eterna. O fenômeno não se restringe às florestas da América do Norte. Relatos semelhantes surgem de lugares tão distantes quanto as Filipinas e a Alemanha. Nas densas selvas filipinas, existem histórias contadas por tribos locais sobre Hagdanan Encanto, ou Escadas dos Encantados. São estruturas de pedra, perfeitamente alinhadas, que aparecem em lugares remotos e inacessíveis. Segundo a lenda, são caminhos usados por criaturas míticas e espíritos da natureza. Tocar ou, pior, subir nessas escadas é considerado um desrespeito grave. Um ato que pode atrair a ira desses seres, resultando em doenças, má sorte, ou o desaparecimento da pessoa na floresta, para nunca mais ser encontrada. Na Europa, especialmente nas vastas e antigas florestas da Alemanha, como a Floresta Negra, o mistério ganha contornos góticos. Imagine encontrar, entre árvores centenárias que inspiraram os contos dos irmãos Grimm, uma escadaria de ferro forjado em espiral, subindo em direção ao nada. Relatos de caminhantes descrevem uma sensação de melancolia e desespero que emana dessas estruturas. Um susto comum é a percepção de movimento no topo da escada, uma sombra que se move rapidamente assim que é notada. É como se algo estivesse esperando no alto, e sua presença o perturbasse. O medo aqui não é apenas do desconhecido, mas de algo antigo e malévolo. Comparando os relatos, notamos um padrão intrigante. Enquanto nos Estados Unidos a narrativa muitas vezes se inclina para o horror cósmico e o inexplicável, como em um conto de H.P. Lovecraft, nas Filipinas, ela está profundamente enraizada na mitologia e no respeito ao mundo espiritual. Na Europa, evoca o terror gótico, de assombrações,
e maldições antigas. Diante de um mistério tão persistente, a mente humana busca desesperadamente por explicações racionais. Céticos e especialistas propõem diversas teorias para tentar decifrar o enigma das escadas na floresta. Uma das explicações mais comuns é que elas são simplesmente os últimos vestígios de estruturas que já existiram. Uma casa, uma cabana de caça, uma torre de vigia de incêndio, apodreceu, desmoronou e foi reclamada pela natureza ao longo de décadas, deixando para trás apenas a escada, talvez construída com materiais mais resistentes como pedra ou metal tratado. A floresta cresceu ao redor, escondendo qualquer outra evidência da presença humana. Essa teoria, embora plausível em alguns casos, não consegue explicar tudo. Como justificar as escadas que parecem novas em folha, ou aquelas feitas de materiais que não condizem com uma construção antiga, como o infame carpete branco? E quanto às escadas encontradas em parques nacionais rigorosamente monitorados? Além disso, por que apenas as escadas sobreviveriam? Em muitos casos, seria esperado encontrar vestígios das fundações ou destroços, mas frequentemente não há absolutamente nada ao redor. Apenas a escada solitária e a floresta virgem. Outra linha de pensamento racional aponta para instalações artísticas ou simples trotes elaborados. Um artista excêntrico, um grupo de brincalhões, isso explicaria as construções mais bizarras e a ausência de um propósito prático. No entanto, a logística para transportar materiais pesados e construir uma escada robusta no meio de uma floresta densa, sem ser detectado, seria um desafio monumental. E para que tanto esforço? Apenas por uma pegadinha? A lógica tropeça e cai diante da persistência e da estranheza do fenômeno. É nesse ponto que a mente se abre para outras possibilidades, para teorias que beiram o sobrenatural. Quando a lógica falha, a imaginação floresce. As teorias sobrenaturais sobre as escadas misteriosas são tão fascinantes quanto aterradoras. Uma das mais populares é a de que essas escadas são portais para outras dimensões, realidades paralelas. Subir os degraus não seria um movimento no espaço tridimensional, mas uma transição para outro lugar, um outro lado. Isso explicaria por que as pessoas desaparecem ou voltam alteradas. Elas não foram a lugar nenhum em nosso mundo. Elas cruzaram uma fronteira invisível. A escada, nesse contexto, não é um objeto, mas um mecanismo, uma chave que abre uma porta que deveria permanecer fechada. Essa ideia da escada como um portal não é nova, estando presente em mitologias e religiões ao redor do mundo. A escada de Jacó conectava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. Em muitas culturas xamânicas, a árvore do mundo, ou um pilar central, funciona como uma escada simbólica usada pelos xamãs para viajar entre mundo dos vivos, mundo dos espíritos, submundo. Será que essas escadas na floresta são manifestações físicas desses arquétipos ancestrais? No final das contas, o mistério das escadas na floresta permanece intacto, talvez mais forte do que nunca. Cada nova história, cada nova fotografia compartilhada online, apenas adiciona mais camadas à lenda, aprofundando o enigma em vez de resolvê-lo. A falta de uma resposta definitiva é talvez o que torna o fenômeno tão cativante. Ele nos tira da nossa zona de conforto, do nosso mundo explicado pela ciência e pela lógica, e nos joga em um território de pura especulação e assombro. A escada é um ponto de interrogação físico, plantado no meio da natureza, desafiando-nos a questionar a própria estrutura da nossa realidade. Essas estruturas funcionam como um espelho para nossos medos e nossa imaginação. Para o cético, são apenas ruínas. Para o místico, são portais. Para o amante do terror, são armadilhas. A escada não tem um significado inerente. Nós é que o projetamos nela. E, no entanto, a consistência dos relatos ao redor do mundo, o silêncio, a sensação de ser observado, a distorção do tempo, sugere que há algo mais acontecendo. O que você faria? Subindo em direção ao céu no meio do silêncio de uma floresta antiga, inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.